Bom dia a todos, que todos tenham um excelente domingo nesse mês de novembro, que já alcança o final do ano de 2023. Agradeço à Casa Fraterna Espírita Chico Xavier pela oportunidade de buscar conhecimento, reflexão e partilhar com os senhores um pouco mais do estudo da doutrina espírita, pautada nos livros de apoio e no Evangelho segundo o Espiritismo. O tema sugerido pela Cefrate tem por propósito compartilhar com todos os simpatizantes, trabalhadores e praticantes da lei reflexões diante de estudos, esclarecimentos e ensinamentos relacionados à doutrina espírita. E é óbvio, o objetivo principal é semear a palavra do Mestre Jesus para que alcance o íntimo de cada ser e que possamos receber esta mensagem em solo fértil. Esperamos que os seus conteúdos possam contribuir para a necessária reforma íntima na busca da paz interior e dos processos intelectual, moral e espiritual de cada ouvinte nesta manhã. Hoje nós iremos discorrer sobre dois aspectos muito sérios, onde a maioria de nós estagna as nossas ações no momento de entendermos o que é ser cristão de verdade. É claro, sabemos que a maior batalha que encontramos, tomando como base o apóstolo Paulo, ou seja, a maior batalha em combater um bom combate, ela se dá no nosso próprio eu. Desejosos que somos em encontrar e permanecer no verdadeiro caminho da luz. Essa lição extraída do livro Pão Nosso nos traz ensinamentos do Evangelho pelo Espírito Emmanuel, psicografado, é claro, pelo nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. Tais interpretações e explanações, nesse exato momento, não têm função apenas de elucidar e encantar, mas incentivar a cada um de nós a ação, ensinando-nos a buscar a reforma íntima, como dito. Basear nossas ações do cotidiano no progresso moral. Pois só o conhecimento tem valor quando colocamos em prática. Quando a prática dos ensinamentos do Cristo muda o nosso comportamento. Como o Evangelho nos ensina e o autor desta mensagem, Emmanuel, nos afirma: o problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. O que tenho a propor hoje é que se faz necessário reconhecer em primeiro momento que ser espírita nunca foi uma tarefa fácil para nenhum de nós. Que olhar para dentro de si, refletir, observar o seio do nosso lar, o relacionamento no casamento, no trabalho ou em qualquer comprometimento a que nos colocamos expostos a enfrentar a sociedade, o grupo, a família, nossos propósitos.
É óbvio, não é necessário que todos pensem e ajam da mesma forma. Para isso estamos nesse planeta, nesse mundo terreno, a fim de dividirmos experiências, formas de agir e pensar das mais diversas com o nosso semelhante. O importante é que todos nós possamos aceitar Jesus como a revelação do Pai e que, por amor a Ele, tenhamos atitude de serviço e de caridade. O amor ao trabalho, o trabalho no bem, a boa vontade, transformam-se no cimento que liga entre si esses tijolos da vida que vamos construindo a cada instante e que faz das mais variadas comunidades sermos irmãos e irmãos unos em Cristo Jesus. Pois bem, o texto sugerido pela Casa Fraterna Espírita Chico Xavier é do Evangelho de João. Este apóstolo era membro importante dos 12 apóstolos, digamos, originais de Jesus Cristo. Era alguém que tinha um relacionamento pessoal muito próximo com Jesus e que desempenhava papéis importantes como sua testemunha, como líder da igreja e como revelador. Então, o que João ensina em seu evangelho? O evangelho de João é ricamente doutrinário, sendo alguns dos principais temas a divindade de Jesus como Filho de Deus. Mostra a expiação de Cristo, a vida eterna, o Espírito Santo, a necessidade de nascer de novo, a importância do amor ao próximo e de acreditar no Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, consta no Evangelho de João, mais especificamente nos 5 capítulos que descrevem a despedida de Jesus, que vai de João 13 a 17, lá percebe-se a presença de 3 aspectos de fundamental importância: a fala de Jesus, a fala das comunidades dos discípulos e na fala que fez em sua última redação dos 4 evangelhos: Marcos, Mateus, João e Lucas. Nestes capítulos, os 3 fios estão de tal maneira entrelaçados que o todo se apresenta como uma peça única de rara beleza e inspiração, onde é difícil distinguir o que é um e o que é do outro. Esses discípulos são um exemplo de como as comunidades daquela época eram evangelizadas. Por exemplo, no capítulo 14, João procura contextualizar e ensinar às comunidades como viver sem a presença física de Jesus. Eles faziam isso através de perguntas e respostas. Captei e vou mostrar aos senhores as perguntas de 3 discípulos: Tomé, João 14:5, Felipe, João 14:8 e Judas Tadeu, João 14:22. Essas eram perguntas de dúvidas comuns
a todas as comunidades. Assim, as respostas de Jesus para os três eram um espelho em que as comunidades encontravam uma resposta para as suas próprias dúvidas e dificuldades de entendimento. Eis as perguntas e as respectivas respostas então. Em João 14,5, disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Então, Tomé pergunta pelo caminho. Não sabemos para onde vai, Senhor. Como podemos conhecer o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3 palavras objetivas, diretas. Caminho. Sem caminho não se anda. Verdade. Sem verdade não se acerta, não se corrige. Sem vida não há o burilamento, a transformação, a paz eterna. Jesus explica o sentido. Ele é o caminho, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então Ele é a porteira por onde as ovelhas entram e saem. João 10:9. Jesus é verdade porque, olhando para Ele, estamos vendo a imagem do Pai. Se vocês me conhecem, conhecerão também o Pai. Jesus é vida, porque caminhando como Jesus caminhou, estaremos unidos ao Pai e teremos a vida em nós. Quando Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, enquanto estava confortando seus discípulos acerca de sua partida iminente, e os discípulos, obviamente, estavam tristes, preocupados e perplexos com a informação de que Jesus estava de partida para um lugar que, naquele momento, eles não poderiam acompanhá-lo, ou sequer sabiam para onde iria Jesus. No entanto, o apóstolo Tomé, talvez representando também os demais discípulos, diz a Jesus que eles não sabiam nem para onde estavam indo, e muito menos qual era o caminho para chegar lá. Essa pergunta de Tomé se harmoniza com o fato de que, frequentemente, os discípulos demoravam a entender os ensinamentos de Jesus. E é uma realidade a muitos de nós até hoje. Muitas vezes, nós interpretamos mal as palavras do Mestre. Mas Jesus foi enfático ao responder a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A segunda pergunta
é de Filipe, João 14:8. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Repito, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus responde, você não me conhece? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando sua obra. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, Filipe pergunta pelo Pai. Mostra-nos o Pai e basta. Porque também era o desejo de muitos daqueles àquela época, presentes naquela comunidade de João. Como é que a gente faz para ver o Pai de que Jesus tanto fala? A resposta de Jesus é bonita e válida até os dias de hoje. Filipe, tanto tempo estou no meio de vocês e vocês ainda não me conhecem? Quem me vê, vê o Pai. Nós não podemos pensar que Deus está longe de nós, como alguém distante e desconhecido. Quem quiser saber como é e quem é Deus Pai, basta olhar para Jesus. E ele o revelou nas palavras e gestos da sua passagem na terra. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Através de sua obediência, Jesus está totalmente identificado com o Pai. E a terceira pergunta, Judas, não o Iscariotes, e sim Judas Tadeu. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Por que te revelarás a nós e não ao mundo? E Jesus assim respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Mas o Pai o amará. Nós viveremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama
não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. E aí, em seguida, naquele instante, para aquele povo, Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Jesus termina dizendo: para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Quem conhece Jesus, conhece o caminho, pois o caminho é a vida que ele viveu. As promessas de Jesus, porque Jesus faz uma promessa para dizer que a intimidade dele com o Pai não é privilégio só dele, mas é possível para todos os que creem nele. Nós também, através de Jesus, podemos chegar a fazer coisas bonitas para todos, da mesma forma que Jesus fez e faz. Fez para o povo àquele tempo e faz até os dias de hoje. Ele é o intercessor diante do Pai por nós. Tudo que pedirmos a Ele, Ele vai ao Pai e vai conseguir, contando que aquilo que rogamos seja para servir, para amar ao próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Esse espaço introdutório agora nos permite fazer a leitura do tema sugerido, contido no livro Pão Nosso, mensagem do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição número 6. Valei-nos da luz. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Jesus, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 35. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, as dos dias que se foram e a que lhe acena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas.
Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, compelindo-as a revalorizar os recursos que têm à mão. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesses abençoados ensejos é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Vamos dar uma pausa na leitura do texto e refletirmos sobre alguns pontos da mensagem de Emmanuel até aqui. Este trecho traz a oportunidade de uma análise sobre o nosso passado e o nosso futuro. E a orientação de Emmanuel começa falando do homem de meditação, que encontrará pensamentos divinos. Pois bem, em todos os aspectos de nossas vidas, há necessidade de reconhecermos que somos semeadores. Ninguém vive sem semear, seja o bem, seja o mal. Porém, não é possível andar fora do caminho. Não é possível conhecer, fora da verdade, o caminho para a verdadeira vida. Ainda não é possível, fora da vida eterna, praticar somente o bem. Portanto, Jesus que nos mostra que Ele é o modelo a ser seguido. Quando diz, eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade na qual vocês devem crer, a vida na qual vocês devem pôr suas esperanças, Ele é o caminho sem falha, sem erro. Ele é a verdade infalível, a vida infindável. Então, o Evangelho do Cristo, o Espiritismo, na qualidade de consolador da terra, passa a ser, de acordo com as nossas atitudes, de acordo com as nossas mudanças de comportamento, o renovador do nosso eu interior. Necessário se faz estudar sempre o Evangelho, estarmos a par com o estudo e a prática da doutrina espírita. O Evangelho e o Espiritismo são os maiores códigos de moralidades existentes, ensinando-nos como colocar em prática a lei de Deus. Jesus veio dar o seu testemunho e o seu cumprimento, desenvolvendo-o pelo verdadeiro sentido da palavra e traduzindo o princípio dos nossos deveres para com Deus e para com o próximo. Não esqueçamos, caríssimos irmãos, Jesus assim nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta frase faz parte do último discurso de Jesus, com as instruções a seus discípulos antes de ser crucificado. Vede João 14. As palavras de Jesus revelam que Ele nos guia para o caminho da verdade divina.
como governador angélico do planeta, dotado de plena autoridade concedida por Deus para suprir a humanidade de todos os recursos favoráveis à nossa redenção espiritual. Esta autoridade se manifesta de forma branda e pacífica, sem violência de qualquer espécie, fundamentada na lei de amor que reflete a lei de Deus. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio. Vamos então à segunda parte da mensagem de Emmanuel. Reflete na observação do Mestre e aprender-lhe-eis o luminoso sentido. Andai enquanto tendes luz, disse ele. Aproveitai a dádiva do tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no alto da marcha, sereis dominados pelas trevas. Isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tomando aos impulsos pelos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio das sombras. Para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Orienta Emmanuel. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado remoto. Como alguém que anda a cada momento pode receber o sinal para entrar em ação, para uma caminhada ou para a luta? Ou simplesmente como os servos que aguardam seu Senhor para servir imediatamente, ou seja, nosso presente é tudo aquilo que temos agora. É no presente que temos infinitas possibilidades. E nós, até o momento, temos ou colhemos o quê? É fácil verificar analisando o nosso pretérito. Pois experiências vividas refletem o que somos hoje e as perspectivas para a construção do nosso futuro. Esta é a análise que devemos fazer. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos que qualquer que seja o momento de nossa chegada, felizes serão os que lhe encontrar. Nesse Evangelho, Jesus também nos ensina o caminho da vigilância. Quando ele diz que devemos manter o controle, que devemos cingir os rins e mantermos acesa a lâmpada da nossa fé, nós teremos dificuldades para enxergar as coisas de Deus, se não sabemos
qual a nossa vida de fé. Que possamos estar com Cristo Jesus sempre. Que possamos compreender as orientações de Emmanuel quando nos diz no seu texto psicografado por Chico: reflete na observação do Mestre e aprender-lhe-eis o luminoso sentido. Andai enquanto a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva do tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Porque assim estamos neste mundo de carne, para cumprirmos a nossa longa jornada e que, ao chegarmos ao término desta caminhada, junto ao Pai, apresentaremos o nosso trabalho. Então, amigos, é o que tinha a compartilhar com todos nesta manhã de domingo. Espero revê-los em outra oportunidade. Que mantenhamos a nossa luz acesa, que mantenhamos o trabalho edificante na caridade, no amor crístico, na transformação de nossas almas. Paz e bem a todos, que o Senhor esteja convosco.